Aí, meu povo do oitavo ano, vamos dar início aqui a uma aula de história, da continuidade, né? A Revolução Francesa, o período do terror, foi de 1793 a 1794. 300 mil pessoas foram presas e 17 mil guilhotinadas. Essa guilhotina fazia sucesso, gente. Quem estava no comando nessa época era os jacobinos, que foi o principal grupo que fez a Revolução Francesa. Mas por conta da pressão de vários outros grupos sociais, inclusive a burguesia, que queria mais liberdade econômica, queria o fim desse terror, 17 mil pessoas guilhotinadas, pessoas presas injustamente, uma perseguição danada. A revolução tinha sido feita para acabar com essa perseguição, acabar com esse processo de guilhotinação de pessoas. Mas os jacobinos, eles deram continuidade à perseguição, gente. Eles começaram a... Qualquer pessoa era considerado um traidor da revolução e era perseguido e era morto na guilhotina. Então, os burgueses e vários outros grupos queriam o fim disso. Então, se organizaram juntamente com os gerondinos deram o golpe, que os gerondinos, gente, eram outro grupo que fazia parte também do grupo que fez a revolução. Só que esse grupo era menor, esse grupo era mais moderado, mais... Só que quando eles tomaram o poder, eles prenderam esses jacobinos, guilhotinaram, mataram esses principais líderes jacobinos, inclusive o próprio Robespierre, que era considerado incorruptível, né? Um advogado muito importante na França que encabeçou todo o sistema da revolução, né? Ele também foi guilhotinado. E aí eles começaram a governar de uma forma mais moderada, deram mais liberdade econômica, descongelaram o preço dos alimentos, né? Aconteceu a geração de emprego, tal e tal. Então eles fundaram, gente, o diretório, né? O diretório, o que era o diretório? O diretório era um governo formado por 5 deputados, eles governavam a França. Isso não durou muito tempo, não, certo? Durou pouco tempo, durou questão de um ano, talvez. Só que, na medida que o tempo passava, que eles iam apaziguando a situação, criando um sistema que pudesse estabilizar a situação na França, eles começaram a ter uma ideia de manter aquilo, né? Manter, porque poderia a qualquer hora ter uma rebelião maior, porque os jacobinos que tinham sido expulsos do poder, tinham sido expulsos da convenção, eles estavam fazendo motins, estavam fazendo rebeliões por toda a França. Então eles tinham medo que isso voltasse. Só que nesse processo de apaziguamento da Revolução da França, e estava aparecendo um homem importante, né? Que poderia manter essa calma, né? Manter esse governo que eles queriam que eles estavam montando, né? Que é um governo que valorizasse mais o trabalho, valorizasse mais a economia, tivesse mais um cuidado com a população, investisse na valorização da moeda, na cobrança de impostos e organizasse todo esse sistema para que a França realmente tivesse o desempenho que eles queriam antes da Revolução, né? Então, essa figura estava em Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte era um general francês, né, que venceu várias batalhas pelo mundo afora e que estava se destacando muito pela sua inteligência, pela sua elegância, pelas suas vitórias, pela sua sabedoria, né? Era um homem muito inteligente e tinha uma capacidade enorme de liderança, né? E eles queriam que isso passasse para a política na França, não ficar somente preso ao exército francês, né? Durante esse processo, gente, de implantação desse novo governo, que ficou conhecido como consulado, que mais na frente o Napoleão Bonaparte ele vai conseguir ser um cônsul, certo? Eles foram mudando as palavras na França, por exemplo, a palavra senhor, quando uma pessoa passava, chamava de senhor, tal, ei senhor, tal, passaram a chamar de cidadão, porque cidadão vinha de cidadania, pessoa que tem os direitos, né? Uma pessoa que é igual a outra, certo? Que dá sinônimo de igualdade, de fraternidade, de liberdade, de justiça, entendeu? Várias coisas trocou de nome. Por exemplo, os impostos não eram mais impostos, os impostos passou a ser uma coisa mais suave, era contribuição, olha aí, mano. Algumas ruas trocaram de nome, praças trocaram de nome também. Então eles queriam uma mudança efetiva na França, né?
Mais na frente, gente, eles também vão criar alguns símbolos, né? Por exemplo, a tomada da Bastilha foi um símbolo muito importante na França. O hino nacional francês, gente, né? Ele se tornou um símbolo muito importante porque evocava, né, os revolucionários da França, evocava a liberdade, a justiça, a igualdade entre as pessoas, né? Então a França ela sofreu com todo aquele processo da revolução, mas aos poucos ela foi se estabilizando, né? A poeira foi baixando. Muito embora, depois que Napoleão Bonaparte assume, algum tempo depois, ele começa aquela loucura dele de querer conquistar toda a Europa, conquistar todo o planeta, e é aí que ele cai, né? 15 anos, 16 anos depois ele cai e não levanta mais, né, gente? Pois é. Vamos dar uma olhada aqui nesse textinho que fala as mulheres soldados, né? Na França, muitas mulheres se envolveram também, gente, com guerra, né? Com uma revolução, né? Com patriotismo, dizemos assim, né? Você sabia que muitas mulheres participaram ativamente da Revolução Francesa? Olha, quantas mulheres participaram, gente. Na França, o papel da mulher foi um papel assim de protesto, né? De protestar. O papel, a mulher foi um símbolo utilizado pelos revolucionários para protestar a favor da liberdade, porque a mulher não tinha direito. As mulheres elas eram excluídas de todos os direitos na França. E a mulher foi utilizada como um símbolo, né, para poder gerar toda essa revolução, né? Vamos ler aqui esse textinho aqui, ó. Esse texto aqui, ó, fala. Só ler aqui mais em cima um pouco. Ó. Algumas, inclusive, chegaram a se alistar voluntariamente no exército e vestir-se como homens para lutar na guerra contra a Áustria e a Prússia. Porém, a participação militar feminina não significou conquista de direitos. Certo? A participação de mulher no militarismo. Elas conquistaram seus direitos sozinhas. Isso foi apenas uma forma de protestar, né? Mas elas, com o militarismo, elas não tiveram muito sucesso, né? Vamos ler aqui esse texto, gente, para a gente ter mais ou menos uma noção, né? Não fiz a guerra como mulher, fiz a guerra como bravo, declarou Marie Henriette Chantralis. O nome difícil, meu Jesus. Em carta ao imperador Napoleão Bonaparte. Indignada por lhe recusarem pensão de ex-combatente do exército porque era mulher. Tá vendo aí? Ela mandou uma carta para o imperador fazendo uma espécie de protesto, né? Porque o povo recusou a ela dar pensão como combatente. A mulher não tinha direito à pensão. Gente, era terrível, não? O mais embaixo aqui. Não se conhece o número exato de mulheres soldadas durante o período da Revolução Francesa. Quase todas vinham dos meios sociais modestos. É claro, né? As mulheres de classe mais pobre. É claro que as ricas não iam se meter com guerra. Até aí, né? Até aí a gente vê que os pobres eles têm uma contribuição maior, né? Não somente em impostos, né, gente? Olha aqui, esse último parágrafo aqui desse texto, né? As mulheres soldados foram até certo ponto aceitas porque tinham moral elevada, dignidade e bons costumes. Eram combatentes e não libertinas. Embora a violência não seja normalmente associada à mulher, na guerra elas matavam os escravos dos tiranos, prestando um serviço à nação. Eita, nós, o negócio era feio, viu? As bichas eram de raça, viu? Aí. Aí tem aqui duas questões, né, que a gente pode analisar depois, essas questões aí. Dando continuidade aqui, o cotidiano na França revolucionária. Vamos ver aqui até onde vai isso, né? Esse texto aqui é meio grande, né, gente? Só para concluir, né? O cotidiano na França. Quando a Revolução começou em 1789, estima-se que em Paris tinha 700 mil habitantes. Em Paris, 700 mil habitantes. É o quê? Gente, cidade grande. Era a terceira maior cidade do mundo. Atrás apenas de Pequim e de Londres. Em Paris, o avanço da mancha urbana se percebia na expansão das
construções e no prolongamento das ruas que se seguiam em direção ao campo. Gente, na época da Revolução Francesa, as ruas na França, em Paris, né, elas eram tortuosas, né? O que facilitou muito a dispersão das pessoas. A dispersão não, como é que eu posso dizer? A fuga das pessoas, né? A fuga. As pessoas se escondiam. Quando se estabilizou, quando a França se estabilizou, essas ruas que eram tortas, que eram estreitas, fácil das pessoas sumirem, se esconderem, as ruas passaram a ser retas e longas. Retas, longas e largas. Para poder facilitar dos policiais capturar as pessoas que estavam em fuga. As ruas eram retas, para você ver até onde a pessoa ia, onde a pessoa dobrava, esquerda ou direita. Por isso que hoje a gente tem muitas capitais brasileiras e no mundo inteiro que as ruas são retas. Aí foi que nasceu, gente, as ruas retas, largas e longas. Nessa época aqui, antes dessa época aqui, as ruas em todas as cidades do mundo, elas eram tortas, cheias de curvas. Não havia necessidade, não havia por que fazer uma rua reta, plana e larga. Isso foi uma ideia política, ideia de líder, de políticos, para poder conter as rebeliões das pessoas, para poder conter as rebeliões dos pobres. Justamente dos pobres, aquelas pessoas que pagam os impostos, aquelas pessoas que fazem um país ser um país. Até nisso, né, gente? Até nisso a gente perde para eles. A família francesa, a respeito e a preservação, o respeito e a preservação da família foram temas recorrentes no discurso dos revolucionários. Muitas pessoas reivindicavam trabalho e comida acessível para o sustento de suas famílias e celebravam as boas relações. Gente, quando Napoleão Bonaparte assumiu o poder na França, ele quase que obrigou as pessoas a trabalhar e ter carteira de Ministério do Trabalho. Foi aí que nasceu a carteira do Ministério do Trabalho. Era um registro, uma forma de você ter uma prova de que você trabalha. Era a carteira. Entendeu? A pessoa fosse pega no meio da rua sem a carteira do Ministério do Trabalho, a pessoa era presa. Era considerado vagabundo. Aí ele criou escola pública, criou hospitais públicos. Ele universalizou o ensino fundamental. Certo? Então, isso foi bom para a França. Isso foi um salto na França. Entendeu? As mulheres na França revolucionária. Você já viu que as mulheres tiveram participação ativa nos protestos e reuniões durante a Revolução. Depois, muitas delas passaram a reivindicar os direitos civis e cidadania política. Mais de 60 associações femininas foram criadas com esse objetivo. Olha aí. A busca pelos direitos, né? Olha aqui. Elas publicaram, o que elas publicaram? A Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, porque a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão já tinha sido publicada e era geralmente, na Revolução, foi publicado um documento que era a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que não falava das mulheres, certo? Isso mesmo, não falava das mulheres, era só do homem e só do cidadão homem. Mulher não era cidadã e os direitos que o homem tinha, a mulher não tinha. Mas elas foram publicando, foram conquistando seus direitos. Né? Olha aí, ela foi guilhotinada, essa mulher que publicou isso, que lutou por esses direitos. Em 1793, na época do terror, né? Ela foi guilhotinada. A legislação estabelecida durante a Revolução Francesa garantiu alguns direitos às mulheres, como o direito do divórcio, que a mulher não podia pedir divórcio, ela não podia se divorciar. Porém, negou a inclusão delas na vida pública. A mulher não poderia ser política. Dessa forma, as mulheres eram proibidas, por exemplo, de ocupar cargos públicos. Entendeu? Era complicado, né, cara? A vida de mulher. Esse texto aqui eu vou deixar para vocês lerem, gente, que fala das crianças pobres de Paris, o sofrimento dessas crianças que viviam nas ruas, pedindo esmola, sofrendo com discriminação, com doenças, certo? Algumas heranças da Revolução, a liberdade, a igualdade, a fraternidade. Olha, esse negócio aqui é comprido, viu?
Olha, os líderes da liberdade, igualdade e fraternidade defendiam os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade defendidos durante a Revolução Francesa, repensados à luz dos problemas do presente, continuam inspirados e continuam inspirando muitos movimentos sociais na atualidade. Muitos movimentos. Inclusive, gente, o movimento de proclamação da República Brasileira. Proclamação da independência brasileira também, né? Que foi 25 anos depois, 30 anos depois da Revolução Francesa. E a proclamação da República Brasileira, né? A proclamação de várias repúblicas de várias nações da América Latina. A proclamação da independência americana. Vários países foram declarados independentes aqui na América com base nesses textos criados pelos iluministas dessa época da Revolução Francesa, né? A arte na Revolução Francesa. Olha aí, o que eles proclamavam, né? O que eles desenhavam. Aqui eu não vou explicar muito para vocês, não, porque tem umas questões aqui embaixo. Eu queria deixar vocês escrever o que vocês entenderam, né? O pintor francês Jacques Ratou se especializou no gênero de pintura histórica. Suas obras mesclavam mensagens políticas com símbolos e representações da Revolução, revelando que o sonho e os ideais revolucionários estavam no comando do seu processo criativo. O que é que você vê aqui? Quantas personagens tem aqui? Ó, você está vendo aqui que em cima tem uma pessoa, duas pessoas com bandeiras aqui, ó. Embaixo tem outras pessoas que conduzem essas com espadas. Na frente tem outras pessoas já vestidas com capacetes, com lanças, com escudo, combatendo outros que estão aqui, ó. Entendeu? Acima aqui tem um anjo, né? Acho que é um anjo mesmo, né? Então, gente, você vai interpretar isso aí, certo? E essa tarefa aí é para ser feita. Tem outra tarefa aqui. Aí tem aqui essas questões aqui que são meio longas, né? Um texto aqui para refletir. Quero que vocês deem uma lida nesse texto aqui. Fala da nossa Constituição de 1988, né? Ler um pouquinho, né? Tentar entender um pouco dessa nossa Constituição. Embaixo aqui tem um texto, pequeno texto. Aí finaliza aqui na página 75. Aí eu vou lançar aqui esse vídeo para vocês vão assistir. Depois a gente volta aí, dou orientações sobre a tarefa, beleza?